Gente, estamos de volta aqui do Pavilhão Brasil, diretamente de Glasgow, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. E dando sequência aos painéis sobre energia, nesse terceiro dia de painéis sobre energia, vamos seguir com o tema Outros Exemplos de Biocombustíveis no Brasil. E compõem conosco aqui no palco em Glasgow o Erasmo Batistella, que é o presidente da ABS Biocombustíveis, bem-vindo, e também conosco o Alessandro Gaderman, que é o presidente da Biogás. Ambos estão bem-vindos e gostaria de passar a palavra, então, para o presidente Erasmo Batistella, por favor. Muito obrigado. Estamos muito felizes de estar aqui na conferência. Quero inicialmente fazer uma saudação carinhosa ao ministro Bento, que tem dado muita atenção aos nossos setores, aos biocombustíveis que estão aqui, ao Alessandro, meu colega de palco hoje. Ontem tive a oportunidade de conversar longamente com o ministro e ele reforçou, como já mencionado aqui pelo meu amigo Evandro Gussi, o trabalho que o Ministério de Minas e Energia tem feito em divulgar os biocombustíveis e fomentar os biocombustíveis a nível global e usando o Brasil como exemplo. Eu estou muito feliz de ter sido convidado para falar sobre biodiesel e biocombustíveis avançados e dizer que o título da minha apresentação é Uma Solução Real, o biodiesel e os biocombustíveis. E quero, ao longo dessa rápida apresentação, mostrar que efetivamente o Brasil está fazendo sua parte e nós temos soluções reais sendo aplicadas lá no Brasil. É consenso de todos que nós temos um momento delicado. Estou desde a abertura aqui ouvindo a conferência e quando a gente olha para o nosso momento, nós temos um aquecimento global, nós queremos crescimento econômico e nós queremos a diminuição da temperatura. Então é uma equação difícil, e como que nós vamos solucionar isso? Com as soluções reais que nós temos de curto prazo. Quando nós fizemos uma análise muito rápida do histórico, podíamos ter até começado em 92, na Rio 92, com uma conferência de clima, mas olhando a primeira COP de Berlim de 95, ou Paris 2015, e agora aqui em Glasgow, nós estamos vendo a temperatura aumentar. Tem muitas iniciativas, sim, mas a temperatura não parou de aumentar. E a gente viu e ouviu que nós temos a necessidade de diminuir 1,5 graus nos próximos anos. Então, o nosso desafio é muito grande e o que nós estamos fazendo não é suficiente ainda. E o que nós podemos fazer mais? O que o Brasil está fazendo? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando do case da ABS Bios, mas também trazendo informações sobre o nosso setor de biocombustíveis e de biodiesel. Quando nós olhamos para o Brasil, nós já tivemos uma aula de etanol, e eu não vou falar de etanol aqui, tanto com o Gussi quanto com o Paulo, mas o Brasil é uma referência, quase 500 bilhões de litros de etanol nos últimos 26 anos. E o biodiesel, que é um programa mais jovem, de 13 anos, já produziu 40 bilhões de litros. Quando nós olhamos o impacto do biodiesel, nós temos aí 83 bilhões de toneladas de CO2 evitadas desde o início do programa, que equivale a 140 bilhões de árvores. Então, são números muito fortes, muito impactantes. E quando nós olhamos esse número, não fica difícil de entender que essa efetivamente é uma solução real. E por que nós temos isso no Brasil, esse patrimônio? Porque começou tudo com política pública. A política pública é fundamental para que a gente efetivamente possa combater as mudanças climáticas. E o Brasil é um exemplo disso. Com a política pública, criou o programa de etanol, criou o programa de biodiesel, de biogás e está criando novos programas. E com isso nós estamos gerando emprego verde. Essa frase é do ministro Joaquim, do Meio Ambiente, que nos visitou recentemente. Em nome dele, quero parabenizar toda a equipe aqui que organizou esse maravilhoso stand, a COP. Mas essa frase que ele disse, de nós gerarmos mais emprego verde, me chamou muito a atenção. E eu tenho absoluta certeza que no Brasil nós geramos emprego verde.
na indústria de biodiesel, na indústria de etanol, dos biocombustíveis. E na nossa avaliação, na nossa visão como setor, e aqui eu quero mandar uma saudação muito carinhosa a todos os produtores de biodiesel lá do Brasil, da cadeia produtiva que está nos ouvindo, nós acreditamos que os biocombustíveis são um patrimônio global. Quanto custaria e aonde estaria a temperatura se nós não tivéssemos os biocombustíveis sendo utilizados? O Brasil é uma referência, mas nós produzimos e usamos biodiesel em mais de 50 países no mundo. Então, aonde estaria aquela temperatura que é crescente nos últimos anos se nós não tivéssemos os biocombustíveis? Quando nós olhamos para o nosso histórico, a gente tem o histórico do etanol, o Caruflex, que foi um avanço e é um avanço tecnológico. Nós temos o programa que é jovem do biodiesel, que cresceu muito. Hoje nós misturamos 13% de biodiesel no Brasil, vamos a 15%, e acreditamos que tem um potencial de mais. Nós temos o RenovaBio, né, que o Evandro, que está aqui, Gussi, teve uma participação fundamental na elaboração da lei do RenovaBio, que é um programa de crédito de carbono, que existe no Brasil. Aqui se fala tanto do mercado de carbono, o Brasil já tem um mercado regulado, funcionando, comercializando o crédito de carbono. Na nossa avaliação, o preço está muito baixo. Nós precisamos aumentar a oportunidade de novos compradores para que o preço vá para o patamar que nós acreditamos. Hoje nós temos o CBIO no Brasil sendo negociado a 8, 7 dólares. O CBIO devia estar sendo negociado a 150 dólares. Esse é o preço, inclusive, falado pelo primeiro-ministro do Canadá. E quando nós olhamos para frente, nós temos uma esperança muito grande nesse programa Combustível do Futuro, que o governo está desenhando, que são os próximos passos do combustível e dos biocombustíveis, e nós apostamos muito no veículo híbrido. O veículo híbrido, sem sombra de dúvida, é uma solução muito boa, porque nós aproveitamos toda a infraestrutura que temos, nós aproveitamos a tecnologia e nós podemos utilizar o biodiesel juntamente com a eletricidade e melhorar a performance. Nós mesmos temos um exemplo em Curitiba, faz 10 anos que usamos biodiesel com veículos híbridos e as performances e os rendimentos são excelentes. Falando um pouquinho da nossa empresa, da ABS Bios, e uso a ABS Bios como um exemplo de várias outras excelentes empresas que nós temos no Brasil, mas nós, nos últimos 10 anos, nós produzimos quase 5 bilhões de litros de biodiesel e nós evitamos 9,2 milhões de toneladas de CO2. Isso é um exemplo real que está acontecendo no Brasil. Seriam 41 milhões de árvores equivalentes o que a produção de biodiesel da ABS Bios evitou a emissão. Mais de 1 bilhão projetado para o próximo ano, então esse número aumenta, vai ser mais emissão que nós vamos evitar. E nós geramos 500 empregos verdes diretos, 1.900 indiretos. Então, efetivamente, é um exemplo claro de como a indústria de biodiesel tem colaborado e muito com a mudança climática, produzindo biocombustível de qualidade. O biodiesel evita a emissão, quando comparado ao diesel, em 70%. Dependendo da matéria-prima, chega a evitar até 90% as emissões, ou a redução de até 90%. E aqui eu trago um outro ponto sobre certificação. Nossa empresa possui várias certificações, inclusive ISCC, acabamos de exportar biodiesel para a Europa, e estamos fazendo outras certificações para podermos exportar para outros países. Mas a certificação eu quero trazer aqui num âmbito maior. Eu tenho discutido muito esse tema de como que nós efetivamente podemos colocar o biocombustível produzido na América Latina, no Brasil e na América Latina, em outros países, principalmente países que têm poder aquisitivo maior. E a certificação é o caminho para isso. Então, lá no Brasil, nosso agronegócio, que é, sem sombra de dúvida, um destaque na forma de produzir, a nossa cadeia de biocombustível, nós vamos passar por essa certificação, que é fundamental para que a gente possa atingir os mercados desejados. E fazendo um gancho do que o Evandro já colocou aqui do etanol, o nosso setor é um setor ESG total. A nossa companhia, por exemplo, é uma companhia jovem, tem 16 anos, foi fundada em função do Programa Nacional do Biodiesel,
Mas, por exemplo, nós atuamos numa cidade de 250 mil habitantes e hoje somos responsáveis por 29,8% do PIB da cidade. Passo Fundo é a cidade. E numa outra cidade, aliás, Marialva, 29,8%, uma cidade de 40 mil habitantes. E Passo Fundo, uma cidade de 250 mil habitantes, nós somos responsáveis por 19,6% do PIB. Essa indústria não existia há 16 anos. E isso mostra que o biocombustível, além de reduzir as emissões, gera emprego verde e gera riqueza. E é tudo o que nós queremos. Quando nós olhamos para aquela minha primeira transparência, a segunda, que mostra a Terra aquecendo, e uma equação difícil de solucionar, que é aumento de riqueza, porque todos nós trabalhamos para aumento de riqueza. Os países todos querem aumentar seu PIB, mas nós precisamos diminuir as emissões. Aqui está a prova real que os biocombustíveis estão ajudando a fazer isso. Gera emprego verde, gera PIB e ajuda a reduzir as emissões. Nós temos o nosso relatório ISG, está no nosso site. E a BS Bios foi convidada aqui pelo ministro Bento para estar aqui, porque foi a primeira empresa do setor a se comprometer a carbono neutro em 2030. Levando em consideração os 17 ODS da ONU, nós estamos comprometidos para em 2030 chegarmos a carbono neutro. E eu acredito que o mundo vai chegar lá sim, e esse caminho vai ser percorrido através das empresas e do setor privado. Então nós estamos fazendo isso. Nós já compramos matéria-prima de 10 mil famílias. Esse é outro ponto fundamental do biodiesel que nós precisamos comentar. A parte social, porque ESG não é só economia e não é só meio ambiente, tem também o social, e nós compramos aí matéria-prima de mais de 10 mil famílias, pequenos agricultores certificados e com assistência técnica no Brasil. E qual a nossa visão para 2030? O que nós esperamos para 2030? Nós acreditamos que temos muitos caminhos, muitas oportunidades, vários cenários, e também achamos que não somos a única solução. O biodiesel, o biocombustível faz parte de uma solução maior. Mas todas as rotas têm seus desafios. É o custo, são os impactos de como manusear o que sobra, por exemplo, das baterias, é o custo do hidrogênio, enfim, cada rota tem o seu desafio. Mas o biocombustível e o biodiesel há uma solução real e imediata. Nós não somos absolutamente contra nenhuma solução apresentada e defendemos que precisamos investir cada vez mais em pesquisa para encontrar novos caminhos. Mas o biocombustível tem uma participação importante e é uma solução comprovada. 2030, nós vamos precisar de mais transporte e mais energia. Mais pessoas, mais transporte, mais energia e menos gás de efeito estufa. Como que a gente chega lá? Chega lá introduzindo novos biocombustíveis. Através do programa Combustível do Futuro, nós defendemos que o Brasil precisa começar a segunda onda de biocombustíveis. E o que são essa segunda onda de biocombustíveis? São os biocombustíveis avançados. Por que nós defendemos isso? Porque, na nossa opinião, biocombustível é hidrogênio líquido, fácil de ser transportado, e é energia solar líquida. Nós temos aí a fotossíntese, temos as matérias-primas, e nós transformamos isso através do processo industrial em combustível, energia líquida. E um ponto muito importante, e a gente precisa destacar, o biocombustível, da forma como ele é produzido no Brasil e na América Latina, ele ajuda a aumentar a oferta de alimento, da forma como nós produzimos. E isso também é muito importante. E para ir encaminhando o final, quando a gente olha para o futuro, nós defendemos a introdução do HVO, que é o diesel verde, do SAF, que é o bioquerosene. O ministro Bento acabou de comentar, né, que o Brasil está trabalhando nesse programa. E nós temos outros ganhos indiretos com os biocombustíveis avançados. É a Green Nafta, que nós podemos fazer aqui os bioprodutos, como biopolímeros, e o GLP verde. Então, por isso que nós defendemos que, quando nós introduzirmos os biocombustíveis avançados no Brasil, que a gente faça através de novas unidades para produzir todos os produtos e os coprodutos. E para isso,
nós já estamos trabalhando, a BS Bios, num projeto muito importante no Paraguai, uma empresa brasileira fazendo investimento no Paraguai. Quero fazer um agradecimento aqui ao ministro da Agricultura, Santiago, que está aqui do Paraguai, acompanhando a apresentação. E aqui é uma parceria entre Brasil e Paraguai para desenvolver o primeiro grande projeto de biocombustível avançado. É um projeto que vai processar 20 mil baris dias, um investimento de $1 bilhão. Esse projeto, quando ele começar a operar em 2025, somente de 25 a 30, ele vai evitar 12 milhões e 300 mil toneladas de novas emissões, equivalente a 108 milhões de árvores. Lá nós vamos produzir o diesel verde, a querosene para aviação e a nafta como coproduto. Temos grandes parceiros, já temos o offtake com Shell e BP todo comercializado da produção, e isso mostra o quanto há interesse em biocombustível a nível global. Obviamente passando por toda aquela certificação que eu já falei. Então, estamos muito animados com esse projeto e nós temos absoluta certeza que o Brasil segue nesse caminho para introduzir os biocombustíveis avançados na matriz energética. Falando um pouco de matéria-prima, para não parecer que nós somos só processadores de soja, que não é verdade, nós no Brasil utilizamos gordura animal, utilizamos UCO, que é óleo usado, e nesse projeto, por exemplo, nós vamos utilizar, além de UCO, gorduras animais, que eram lixos, que eram resíduos, nós vamos usar também produtos do reflorestamento. Essa é uma outra mensagem importante. Os produtores de biodiesel do Brasil, eles são totalmente contra qualquer desmatamento para derrubar qualquer árvore. E nós acreditamos que os biocombustíveis servem, inclusive, como uma rota de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. É o exemplo da Pongâmia, uma empresa holandesa que está investindo no Chaco paraguaio para reflorestar, e através desse reflorestamento nós termos a produção de óleo vegetal, juntamente consorciado com a produção de carne, e com isso nós temos aí um número de CI, de Carbon Intensive, magnífico. Esse projeto já tem um número de CI abaixo de 20. Quando nós introduzirmos esse óleo da Pongâmia, esse número de CI vai ficar ainda mais competitivo. Então isso mostra que na região, que na América do Sul, nós temos um potencial muito grande para a produção dos biocombustíveis, e nós temos investido muito e acreditamos muito nessas rotas. Tanto o biodiesel, que já é uma realidade, quanto os biocombustíveis avançados que estão chegando, etanol 2G, comentado aqui pelo Paulo, e na nossa defesa, que nós defendemos a introdução do diesel verde, do querosene de avião, da bioquerosene, e utilizando o bioquerosene e utilizando os subprodutos como coprodutos para a produção de polímeros e outros bioprodutos. O momento é agora, e nós achamos que é ou agora ou nunca. Obviamente, defendemos o setor do biocombustível, sabemos que estamos contribuindo para a redução das emissões, mas a minha estada aqui é para não só defender o nosso setor, mas a minha estada aqui também é para entender, e junto com a sociedade civil que está aqui, cobrar que a gente tenha mais investimentos efetivamente para a redução dos gases de efeito estufa. Que a gente tenha mais investimentos em pesquisa e tecnologia. Eu vi atentamente os discursos de abertura e fiquei feliz quando líderes globais tiveram a coragem de dizer que nós efetivamente precisamos investir mais. Se não investir, nós não vamos chegar lá. Nós efetivamente precisamos o compromisso dos países, e não é de um ou dois países, são dos países, para que a gente possa reduzir as emissões. Nós precisamos o pragmatismo e a coragem para que a gente possa fazer as mudanças. E quando eu falo em pragmatismo, coragem, investimento, eu falo, tem uma conta para pagar da descarbonização. A pior coisa, ou a pergunta mais difícil, ou que mais me dói o estômago, é quando a pessoa chega para mim e diz, mas o biocombustível é mais caro ou mais barato do que o combustível? Pelos números que eu apresentei aqui, não tem dúvida que ele deveria ser mais caro, porque ele contribui efetivamente mais do que o combustível fóssil. E não sou nada contra o combustível fóssil, até porque nós vamos utilizar eles por muito tempo. Mas um dos principais motivos que eu estou aqui é em função das pessoas. Eu sou pai de 4 filhas, 2 bebês inclusive, e não quero
que daqui a 10, 20, 30 anos elas olhem para mim e dizem, olha, você foi omisso. E é por isso que nós estamos aqui defendendo essa causa justa, porque nós precisamos olhar mais para as pessoas. E com a união de países e de pessoas, eu não tenho dúvida que nós vamos superar esse grande desafio que temos e nós vamos juntos, nós vamos construir um mundo mais verde, mais sustentável e nós do setor de biocombustível vamos contribuir junto com outros diversos setores para juntos nós chegarmos lá. Então, muito obrigado pela oportunidade de trazer um pouco do que o setor de biodiesel tem feito no Brasil e também trazer a visão que nós defendemos para 2030, porque nós podemos contribuir ainda mais para a economia verde do Brasil e do mundo. Obrigado.